Você sabe que a prática da gratidão, ela nos dá uma nova visão das coisas. A gente tem um novo olhar de tudo na nossa vida. Você olha para o passado sem ressentimento, sem mágoa das coisas que passaram. Faz com que você não tenha mais a visão negativa das coisas que passaram na sua vida. Você começa a ver, tirar algo bom. Eu tenho um exemplo próprio da minha própria vida, que eu, durante muito tempo na minha vida, antes de conhecer a prática da gratidão, eu relembrava a minha infância com um pouco assim de tristeza, porque tive uma infância muito pobre, tive uma infância muito sacrificada, entendeu? Tive que trabalhar muito cedo, minha mãe muito cedo me colocou para trabalhar em casa de família e eu fui... não tive aquela infância que as crianças têm hoje, por exemplo. Eu não frequentei escola quando eu era criança. Eu tive uma vida realmente muito difícil. Então eu olhava para o passado assim com tristeza da vida que eu tive. E depois que eu conheci a gratidão, eu comecei a ter um novo olhar. Eu não tinha mais ressentimento, não tinha mais tristeza da vida que eu tive quando eu era criança. Eu comecei a olhar para aquela época e comecei a ver quantas coisas boas. Eu hoje me lembro do meu passado completamente diferente. Entendeu? E, por exemplo, estudar. Naquela época eu não pude estudar, minha mãe não pôde me colocar para estudar, eu tive que trabalhar muito cedo. Eu era a filha mais velha das meninas e tive que trabalhar para ajudar, até na despesa da casa, né? Mas Deus me permitiu que eu estudasse depois que eu cresci, que fui saída da onde eu morava, que eu morava na roça, bem cidade grande, eu consegui estudar. Então, eu sou grata a Deus por isso. Aí eu começo a ver o meu passado, hoje em dia, não com tristeza, com ressentimento. Eu começo a imaginar quantas coisas boas tiveram na minha vida. Eu tive minha mãe, eu tive meu pai do meu lado, eu tinha uma família. Eu curtia minha mãe, eu curtia meu pai, eu tinha meus irmãos. Eu tive muitos coleguinhas da minha época. A gente brincou muito, eu fico vendo que hoje em dia as crianças não têm aquelas brincadeiras que eu tinha em criança. Eu sou grata a Deus por isso. Eu sou grata porque eu vivi uma vida assim de roça. Por exemplo, hoje em dia eu conheço verdura, eu conheço legumes, eu conheço frutas. E as crianças de hoje em dia da cidade não conhecem. Eu vivi comendo coisas naturais. A gente tirava a fruta do pé para comer. A gente plantava e colhia para poder comer daquilo que a gente plantou. Eu acompanhei desde a semente, desde colocar na terra, crescer e dar o fruto. Então, isso aí são lembranças maravilhosas. Então, eu não olho mais para o passado, não consigo ver aquelas coisas que me tinha tristeza da minha época de criança. Não, pelo contrário, agora eu vejo agradecendo por tudo que Deus me permitiu viver. Quantas experiências boas. Trabalhar cedo, maravilha. Quantas coisas eu aprendi. Quantas coisas eu aprendi porque eu fui trabalhar cedo. Quantas coisas eu aprendi de experiências que eu tenho hoje porque eu convivi naquela vida de roça, entendeu? Então, é um novo olhar. Se você começar a praticar a gratidão, você vai olhar para as coisas passadas e só vai tirar experiências. Você não vai ter mais mágoa, não vai ter mais tristeza do que passou. É uma limpeza, é uma ferramenta maravilhosa. A gratidão é uma ferramenta maravilhosa. Você tira da sua mente tudo quanto é coisas ruins, tudo quanto é mágoa, tristeza, ressentimento e põe coisas boas. É uma energia positiva e te leva a focar só nas coisas boas. Você não ocupa a sua mente com coisas ruins. Você não tem lugar para colocar coisa ruim na sua mente. E você pensa só nas coisas boas, só foca nas coisas boas. O que vai acrescentar você guardar mágoa? Você guardar ressentimento? Você ficar lembrando do passado por ressentimento? Vamos tirar isso. Vamos praticar a gratidão. Você vai ver que diferença.
um novo olhar, uma nova visão de vida. Você passa a se conhecer. Você tem mais compaixão pelos outros. Porque às vezes você tem ressentimento de uma outra pessoa por causa de uma simples palavra. Uma simples palavra que a outra pessoa falou, você se magoou com aquilo. Mas de repente aquela pessoa falou aquela palavra inconsciente e ela não teve a intenção de te ofender. Ela não teve a intenção de causar dano. E você vai guardar essa mágoa, esse ressentimento, vai adoecer. E a outra pessoa não está nem sabendo. Então, é um novo olhar, é um olhar de compaixão pelo outro. Por que que o outro está fazendo isso? O que será que eu faria se estivesse no lugar dele também? Poderia ter sido eu, porque errar é humano. Então, vamos praticar gratidão e vamos ver como a sua mente vai mudar. Como você vai ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo já falava sobre isso, né? Não nos conformeis com a mente antiga. Renovai a sua mente. Então vamos renovar nossa mente a partir de hoje. Que é de Deus. Você renova a sua mente com as coisas boas, com as coisas positivas. Creia. Tem um Deus que quer nos ver felizes. Gratidão. Gratidão.